Olá, pessoal. Recebi notificação de um Blueprint for Ransomware Defense para pequenas e médias empresas, tá? E esse Blueprint foi desenvolvido pelo IST, Institute for Security and Technology, tá? E ele chama de Ransomware Task Force, Cyber Security Community, quer dizer, desenvolveu um blueprint para endereçar o que tem que ser feito para as pequenas e médias empresas. Então, se você é uma pequena ou média empresa, esse blueprint é para você, tá? Então, eu já fiz o download aqui, eu vou botar o link na descrição, tá? E a gente vai esgotar, entender todo esse blueprint e de que forma ele atende vocês na prática de proteção de gestão de riscos contra ransomware, ou seja, nos riscos de ransomware, proteção focada nesse tipo de coisa. Eu vou ler cuidadosamente e passar para vocês, tá legal? Se você gosta do nosso conteúdo, dá um like, curte, compartilha, porque é muito importante para nós a gente aumentar esse rating para passar para cada vez mais pessoas o conteúdo do canal, valeu? Tá. Então vamos aqui. Então, basicamente, eu tenho aqui, eu baixei o Blueprint para todos derem uma olhada aqui com calma, né? Então, basicamente, já dei uma lida completa nele. Se a gente for observar aqui o Blueprint, eu vou até minimizar aqui para vocês, diminuir aqui, né? O Blueprint, ele tem 16 páginas, né? E essas 16 páginas, elas estão organizadas da seguinte forma. Tem vários contribuidores aqui, claro, e a gente tem... É interessante quando você olha o menu dele, né? Você vê que ele está alinhado 100% com as funções de cibersegurança do NIST, tá? E a gente vai olhar detalhadamente, que é basicamente identificar, proteger, responder e recuperar, tá? Claro, tá? E a gente vai ver as ações que eles colocaram aqui para gente. Então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu aumentar um pouquinho, até fiz é comum a gente achar que tem poucas empresas, etc., mas só para vocês terem uma ideia, tem 32 milhões de pequenas empresas nos Estados Unidos e que representa 99,9% de todas as empresas, tá? Então, a ideia é que esse estudo e essa orientação seja aplicada por todas as empresas, tá legal? Tá? Porque muitas vezes as empresas não sabem por onde começar, por onde atuar. Então a ideia foi desenvolver um framework claro e acionável para a mitigação de ransomware, resposta e recuperação. Tá? Então esse foi o conceito que foi colocado para essas empresas, para que elas possam usar e de fácil implementação dentro do ambiente. Então, ele foi feito com base no CIS Community Defense Model CIS 2.0, tá? E foi utilizado. A audiência, claro, a gente já falou aqui, são todas essas empresas médias ou pequenas que estão sofrendo. Você tem vários ataques de ransomware e apenas 1% são das empresas grandes. Claro que essas empresas médias e pequenas estão sofrendo ataques também de ransomware, tá? Que ele chama aqui de Small and Medium Enterprises, tá? Provavelmente essas Small e Medium Enterprises, elas têm os profissionais de cibersegurança limitados, possuem limitação desses profissionais. Então, a ideia é direcionar o que eles têm que fazer e eles separaram as ações que têm que ser feitas em duas, em fundacional e acionáveis, tá? Fundacional são aquelas práticas que a empresa tem que ter para proteger, para proteger efetivamente com as ações de criminosos em cibersegurança. E as acionáveis são aquelas que são construídas em cima dessas fundacionais, né, fundamentais, né, que aumenta a postura de segurança da informação da empresa. Tá? Ele recomenda que a utilização desse blueprint seja como um ponto de partida para priorizar as defesas de cibersegurança dentro da sua empresa. Tá? Então, tem os dois anexos aqui que a gente vai ver.
mas eu vou descer assim de forma mais prática para que vocês entendam como funciona, tá? Então, reconhecimento de risco, né? Aqui ele fala que todos os controles de cyberhigiene defendem contra uma média de 70% das principais técnicas de ataque associadas com o ransomware, tá? Então, é importante que tenha um conhecimento do que está sendo colocado aqui, tá? Algumas coisas têm que ser entendidas, né? Primeiramente é que ele está alinhado com o Cybersecurity, com as funções do Cybersecurity Framework, que são 5: identificar, proteger, detectar, responder e recuperar, tá? Então, as ações foram agrupadas nessas funções para que possam ajudar a essas pequenas empresas a ajudar os seus riscos, tá? Então, e só uma função, isso é importante falar, uma função foi retirada daí porque ela tem uma complexidade muito grande, que é a função de detectar, porque ela precisa de alguns conhecimentos técnicos mais aprofundados para você implantar, tá? Entretanto, esse grupo de trabalho, né, ele recomenda que as pequenas e médias empresas sigam esse blueprint, tá? Com alguns provedores de serviço para que ajudem essas empresas a implementar os controles de detecção requeridos para proteger contra o ransomware, tá? Então, basicamente, o que eles têm? Eles têm 40 medidas de segurança, que incluem 14 fundamentais e 26 acionáveis, tá? Então, esse primeiro grupo é um grupo principal. Então, esses fundacionais, eles separam, tá? Melhor dizendo, eles foram desenvolvidos para implementar um programa de segurança cibernética, ou seja, da parte de gestão de segurança cibernética, que vem desde os conceitos de identificar, né? Aí aqui a gente olha no identificar, é aquela manutenção do inventário de ativos, todo aquele conceito que já está no NIST, né? Que é manter um inventário de ativos, de hardware, manter o inventário de software, manter um processo de gestão de proteção de dados, manter, não de proteção, mas onde estão os seus dados, fazer esse inventário dos dados, né? E manter o inventário de contas, ou seja, aqueles ativos que acessam o seu sistema, os softwares disponibilizados, onde estão esses dados e que contas podem utilizar esses ativos e acessar esses dados, tá? O segundo ponto, que é ainda fundacional, né, é a parte de proteger. O proteger é você implementar as medidas de proteção nesses ativos, seja em ativos, seja em dados, em usuários, tá? Em todos esses ambientes que você inventariou. É claro que para você proteger, você tem que saber, vamos dizer, vamos chamar assim, que a primeira parte você entende a sua superfície de ataque. E na segunda, você protege essa superfície de ataque configurando-os de forma adequada. Quando a gente fala de users, a gente fala que eu tenho que configurar, o usuário não se configura, é lógico, mas você capacita, treina e orienta para que ele não esteja, vamos dizer assim, utilizando de ações inadequadas que o coloque em perigo, ou coloque a sua tecnologia, o seu ambiente em perigo, tá? Então, primeiro você vai configurar todas as configurações de ativos, de laptops, desktops, firewalls, tá? Depois, você vai configurar as contas, ou seja, fazer o controle de acesso com e-mail, com acesso a contas privilegiadas ou não, tá? Seguir o conceito do Zero Trust, que é o princípio de menor privilégio, tá? Ou seja, você ter acesso apenas àqueles privilégios necessários para usar a sua conta, né? E você também tem um conceito de gestão de vulnerabilidades, que é monitorar constantemente as vulnerabilidades, porque podem existir exploits, inclusive exploits zero day, que vão explorar essas vulnerabilidades dentro dos seus ativos tecnológicos, ou ativos de servidores, software, dispositivos de rede, todos esses tipos de coisa, tá? O segundo, então, é você fazer um Awareness and Skills Training. O que é capacitar e orientar as pessoas, tá? Existe um
um relatório de investigação da Verizon de 2021 que diz que 85% das quebras de segurança envolveram um elemento humano, e é verdade, porque quem clica em malware, em phishing e etc., são as pessoas, não é um ativo tecnológico, tá legal? Então é preciso fazer esse treinamento. Então ele resume essas medidas de segurança ainda fundacional do proteger em configurar todos os ativos, desenvolver um processo de permissionamento, de remoção de permissionamento para as contas e manter uma gestão de vulnerabilidade, um processo de correção de problemas de vulnerabilidade e um processo de treinamento e capacitação das pessoas. O Responde, ele foca mais na resposta de incidentes, ou seja, eu estar de prontidão, tá, para ter esse processo de resposta a um incidente. Então, aí vem todo o conceito de log, de centralização de log, e todo o conceito de responder de forma bem sucedida esse log, né? Então, a gente está falando aqui de implantar um processo de reportar incidentes e um processo de gestão de logs, né? de acessar esses logs para promover as ações adequadas. Por último aqui, né, é recuperar, né, que é o mais significante, que é você restaurar o processo. Quando o ransomware ataca e te impossibiliza da sua empresa operar, você precisa de uma recuperação rápida que permita você colocar a sua organização operacional no menor tempo possível e com a segurança adequada. Então, é estabelecer um processo de recuperação de dados, né, que é o principal processo que a gente tem aplicado. Já segundo pacote de medidas, né, que é o Actionable Safeguards, a gente está falando de ações de longo prazo que requer uma efetiva ação de segurança, tá, para que você proteja. Você tem um básico, então a gente está falando de quê? Olhando ainda os 5 níveis do NIST, a gente está falando de Identify, ou seja, garantir que a atualização, aqui a gente está focando na perenidade, ou seja, não é só ter a primeira vez o software atualizado, é garantir esses softwares atualizados, tá? Garantindo que apenas softwares atualizados e autorizados podem ser executados na sua empresa, tá? Então, essa é a primeira safeguard, né? No Protect, a gente tem a parte de manter constantemente a configuração possível, né? É essencial, porque o foco disso é limitar ou conter o impacto de um incidente cibernético, de segurança cibernética, tá? Porque você começa a fazer, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo que é, por exemplo, você limitar fatiar a sua rede para que uma coisa aconteça no local não estenda para outra, tá? A parte de configuração de segurança, né, é você ter as proteções e as adequações necessárias aonde pode iniciar um ataque de ransomware, quer dizer, usar o remote desktop, processo de phishing, proteção contra esse processo de phishing, links maliciosos, tá? Então, os maiores, aqui está dizendo aqui que os maiores vetores de ataques a gente proteger, de onde vem esses maiores vetores de ataque, são os ativos de software, dispositivos, e a gente tem que fechar esses gaps para você proteger o ambiente tecnológico, tá? O segundo ponto é o processo de gestão de contas, ou seja, fornecer somente o acesso, implantar o processo de menor privilégio, tá? Fazer avaliações regulares para revisão desses processos de permissões fornecidos, remover essas contas que estão muitas vezes adormecidas de pessoas que já foram embora, etc., tá? E fazer o processo de gestão de password, ou seja, configurar as senhas para serem mais complexas e implementar um multi-factor authentication dentro do seu ambiente. A parte de vulnerability management é você manter esse processo de gestão de vulnerabilidade constante, com patch management, com atualização de patch, tá? Em todos os dispositivos críticos da sua organização, tá?
Tem também o conceito do malware defense, que é um conceito de você estar verificando se aquele malware está sendo executado, ou implementar uma ferramenta anti-malware para prevenir os ataques que são executados dos ativos, e também manter os softwares e assinaturas de anti-malware atualizada para que eles percebam. Tem algumas tecnologias mais fortes que são avaliação de comportamento, ou seja, tem umas tecnologias que são implantadas que você trabalha com análise de comportamento de uma aplicação. Se não é normal, se está sendo feito alguma coisa anormal, ele já gera um alerta no seu sistema de log e você pode atuar a contento, tá legal? Aqui, por último, a parte de skill, manter um treinamento contínuo de todos os funcionários, todos os empregados, tá? Dentro do seu ambiente. Então, fazendo esse resumão aqui, né? Então, todas as configurações, todas as gestão de contas, o MFA, tá? Fazer o patch management, fazer a parte de aplicação, tá? Tanto em aplicação quanto em sistema, esse patch management, né? Garantir que a infraestrutura de rede está atualizada. Então, são todos os focados na proteção. O responde, né? Que é responder, né? Você atuar a contento, reportando incidentes, né? Aprendendo com esses incidentes para que você atue de forma adequada, né? Coletar os logs, etc. Então, as medidas são focadas em gestão de incidentes e a coletar os trilhas de auditoria e garantir que essas trilhas de auditoria estão protegidas. E o último ponto, né, dessas medidas que são automatizadas, né, é automatizar o processo de backup, proteger esses dados para que você possa recuperar esses dados que podem ter sido danificados pelo ransom, tá? Então, em resumo, aqui ele traz alguns consequências, conclusões, né? Entende-se que a aplicação desse quantidade mínima de informação, de controles, ela é necessária e fundamental para você proteger a sua pequena e média empresa contra ataques de ransomware. Valeu? Você que curte o meu canal, que curte o canal Guru de Risco, por favor, dá um like, curte, compartilha e se inscreve, porque é muito importante para a gente manter o ritmo do canal num nível bastante alto dentro do YouTube. Valeu? Valeu!